princípios divergentes, do mesmo modo que de todos quantos, apoiando-se em razões de amor próprio ou outras quaisquer, para não parecer que se submetem à lei comum, se consideram fortes bastante para caminhar sozinhos, possuidores de luzes suficientes para prescindirem de conselhos. Nenhum chegou a construir uma ideia que fosse preponderante e viável. Todos se extinguiram ou vegetaram na sombra. Nem de outro modo poderia ser, dado que, para se exalçarem, em vez de se esforçarem por proporcionar maior soma de satisfações, rejeitavam princípios da doutrina, precisamente o que de mais atraente há nela, o que de mais consolador ela contém e de mais racional. Se houvessem compreendido a força dos elementos morais que lhe constituíram a unidade, não se teriam embalado com ilusões quiméricas. Ao contrário, tomando como se fosse o universo pequeno círculo que constituíam, não viram nos adeptos mais do que uma camarilha facilmente derrubável por outra camarilha. Era equivocar-se de modo singular, no tocantes aos caracteres essenciais da doutrina. E semelhante erro só das exceções podia acarretar, pois não se fere impunemente o sentimento de uma massa que tem convicções assentadas em bases sólidas. Em lugar de romperem a unidade, quebraram o único laço que lhe podia dar força e vida. Veja-se, Revista Espírita, abril de 1866, o Espiritismo sem os Espíritos, o Espiritismo independente. Fim da nota. 54. Nenhuma ciência existe que haja saído prontinha do cérebro de um homem. Todas, sem exceção de nenhuma, são fruto de observações sucessivas, apoiadas em observações precedentes, como em um ponto conhecido, para chegar ao desconhecido. Foi assim que os espíritos procederam, com relação ao espiritismo. Daí o ser gradativo ensino que ministram. Eles não enfrentam as questões, senão à medida que os princípios sobre que hajam de apoiar-se estejam suficientemente elaborados e amadurecida bastante a opinião para os assimilar. É mesmo de notar-se que, de todas as vezes que os centros particulares têm querido tratar de questões prematuras, não obtiveram mais do que respostas contraditórias, nada concludentes. Quando, ao contrário, chega o momento oportuno, o ensino se generaliza e se unifica na quase universalidade dos centros. Há, todavia, capital diferença entre a marcha do espiritismo e a das ciências, a de que estas não atingiram o ponto que alcançaram, senão após longos intervalos, ao passo que alguns anos bastaram ao espiritismo, quando não a galgar o ponto culminante, pelo menos a recolher uma soma de observações bem grande para formar uma doutrina. Decorre esse fato de ser inumerável a multidão de espíritos que, por vontade de Deus, se manifestaram simultaneamente, trazendo cada um o contingente de seus conhecimentos. Resultou daí que todas as partes da doutrina, em vez de serem elaboradas sucessivamente durante longos anos, o foram quase ao mesmo tempo, em alguns anos apenas, e que bastou reuni-las para que estruturassem um todo. Quis Deus fosse assim, primeiro, para que o edifício mais rapidamente chegasse ao ápice, em seguida, para que se pudesse, por meio da comparação, conseguir uma verificação, a bem dizer imediata e permanente, da universalidade do ensino, nenhuma de suas partes tendo valor, nem autoridade, a não ser pela sua conexão com o conjunto, devendo todos harmonizar-se, colocado cada um no devido lugar e vindo cada um na hora oportuna. Não confiando a um único espírito o encargo de promulgar a doutrina, quis Deus, também, que, assim o mais pequenino, como o maior, tanto entre os espíritos, quanto entre os homens, trouxesse sua pedra para o edifício, a fim de estabelecer entre eles um laço de solidariedade cooperativa, que faltou a todas as doutrinas decorrentes de um tronco único. Por outro lado, dispondo todo espírito, como todo homem, apenas de limitada soma de conhecimentos, não estavam eles aptos, individualmente, a tratar exprofesso das inúmeras questões que o espiritismo envolve. Essa ainda é uma razão por que, em cumprimento dos desígnios do Criador,
Não podia a doutrina ser obra nem de um só espírito, nem de um só médium. Tinha que emergir da coletividade dos trabalhos, comprovados uns pelos outros. Veja-se, em O Evangelho segundo o Espiritismo, Introdução, item 2, Revista Espírita, de abril de 1864, Autoridade da Doutrina Espírita, Controle Universal do Ensino dos Espíritos. 55. Um último caráter da revelação espírita, a ressaltar das condições mesmas em que ela se produz, é que, apoiando-se em fatos, tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Pela sua substância, alia-se a ciência que, sendo a exposição das leis da natureza, com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária às leis de Deus, autor daquelas leis. As descobertas que a ciência realiza, longe de o rebaixarem, glorificam a Deus, unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. O Espiritismo, pois, não estabelece como princípio absoluto senão o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação. Entendendo com todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria. Deixando de ser o que é, mentiria a sua origem ao seu fim providencial. Caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele aceitará. Nota: diante de declarações tão nítidas e tão categóricas, quais as que se contêm neste capítulo, caem por terra todas as alegações de tendências ao absolutismo e autocracia dos princípios, bem como todas as falsas assimilações que algumas pessoas prevenidas ou mal informadas emprestam à doutrina. Não são novas, aliás, estas declarações, temo-las repetido muitíssimas vezes nos nossos escritos, para que nenhuma dúvida persista a tal respeito. Elas, ao demais, assinalam o verdadeiro papel que nos cabe, o único que ambicionamos, o de mero trabalhador. Fim da nota. Ano 10, outubro de 1867, número 10. Dissertações Espíritas. Conselhos sobre a mediunidade curadora. 1. Paris, 12 de março de 1867. Grupo Desliens, Médium, Senhor Desliens. Como já vos foi dito muitas vezes nas diferentes instruções, a mediunidade curadora, juntamente com a faculdade de vidência, é chamada a desempenhar um grande papel no período atual da revelação. São os dois agentes que cooperam com a maior força na regeneração da humanidade e na fusão de todas as crenças numa crença única, tolerante, progressiva, universal. Recentemente, quando me comuniquei numa reunião da sociedade, onde me haviam evocado, disse e o repito, todo mundo possui mais ou menos a faculdade curadora, e se cada um quisesse consagrar-se seriamente ao estudo dessa faculdade, muitos médiuns que se ignoram poderiam prestar úteis serviços aos seus irmãos em humanidade. Então o tempo não me permitiu desenvolver todo o meu pensamento a esse respeito. Aproveitarei vosso apelo para fazê-lo hoje. Em geral, os que buscam a faculdade curadora têm como único desejo obter o restabelecimento da saúde material, restituir a liberdade de ação a tal órgão, impedido nas suas funções por uma causa material qualquer. Mas, sabei-o bem, é o menor dos serviços que esta faculdade é chamada a prestar, e só a conheceis em suas primícias e de maneira completamente rudimentar, se lhe conferis este único papel. Não, a faculdade curadora tem uma missão mais nobre e mais extensa. Se pode restituir aos corpos o vigor da saúde,
também deve dar às almas toda a pureza de que são susceptíveis, e é somente neste caso que poderá ser chamada curativa, no sentido absoluto da palavra. Muitas vezes vos disseram, e vossos instrutores nunca vos repetiriam em demasia, que o aparente efeito material, o sofrimento, quase sempre tem uma causa mórbida material, residindo no estado moral do espírito. Se, pois, o médium curador ataca o corpo, não ataca senão o efeito, permanecendo a causa primeira do mal, o efeito pode reproduzir-se, quer sob a forma primordial, quer sobre outra aparência qualquer. Muitas vezes aí está uma das razões pelas quais tal doença, subitamente curada pela influência de um médium, reaparece com todos os seus acidentes, desde que a influência benfazeja se afaste, porque não resta nada, absolutamente nada para combater a causa mórbida. Para evitar essas recidivas, é preciso que o remédio espiritual ataque o mal em sua base, como o fluido material o destrói em seus efeitos. Numa palavra, é preciso tratar, ao mesmo tempo, o corpo e a alma. Para ser bom médium curador, não só é preciso que o corpo esteja apto a servir de canal aos fluidos materiais reparadores, mas, ainda, que o espírito possua uma força moral, que só pode adquirir por seu próprio melhoramento. Para ser médium curador é preciso, pois, preparar-se não só pela prece, mas pela depuração de sua alma, a fim de tratar fisicamente o corpo pelos meios físicos, e de influenciar a alma pela força moral. Uma última reflexão. Aconselham-vos que busqueis de preferência aos pobres, que não têm outros recursos além da caridade do hospital. Não é esta absolutamente a minha opinião. Jesus dizia que o médico tem por missão cuidar dos doentes e não dos que gozam de boa saúde. Lembrai-vos de que na questão de saúde moral, há doentes por toda parte, e que o dever do médico é ir a toda parte onde o seu socorro é necessário. Abade Príncipe de Oenloe. 2. Sociedade de Paris, 15 de março de 1867. Médium, Sr. Desliens. Numa comunicação recente, eu falava da mediunidade curadora, de um ponto de vista mais largo do que o que foi considerado até agora, e a fazia consistir antes no tratamento moral que no tratamento físico dos doentes, ou, pelo menos, reuni esses dois tratamentos num só. Pedirei-me permitais dizer algumas palavras a esse respeito. O sofrimento, a doença, a própria morte, nas condições sob as quais as conheceis, não são mais especialmente a partilha dos mundos habitados pelos espíritos inferiores, ou pouco adiantados. O desenvolvimento moral não tem por objetivo principal conduzir a humanidade à felicidade, fazendo-a adquirir conhecimentos mais completos, desembaraçando-a das imperfeições de toda a natureza, que retardam sua marcha ascensional para o infinito. Ora, melhorando o espírito dos doentes, não se os põe em melhores condições para suportarem seus sofrimentos físicos. Atacando os vícios, as más inclinações, que são a fonte de quase todas as desorganizações físicas, não se põe essas desorganizações na impossibilidade de se reproduzirem. Destruindo a causa, necessariamente se impede o efeito de se manifestar novamente. A mediunidade curadora pode, pois, comportar duas formas, e essa faculdade não estará em seu apogeu, nos que a possuem, senão quando reunirem-se essas duas maneiras de ser. Ela pode compreender unicamente o alívio material dos doentes e, então, se dirige aos encarnados, pode compreender a melhora moral dos indivíduos e, neste caso, se dirige tanto aos espíritos quanto aos homens. Enfim, ela pode compreender o melhoramento moral e o alívio material. Neste caso, tanto a causa quanto o efeito poderão ser combatidos vitoriosamente. Efetivamente, em que consiste o tratamento dos espíritos obsessores, senão numa espécie de influência semelhante à mediunidade curadora, exercida conjuntamente por médiuns e espíritos sobre uma personalidade desencarnada. Assim, a mediunidade curadora abrange ao mesmo tempo a saúde moral e a saúde física,
o mundo dos encarnados e o dos espíritos. Abade Príncipe John Loy. 3. Paris, 24 de março de 1867. Médium, Sr. Hu. Venho continuar a instrução que dei a um médium da sociedade. Porque duvidavais que eu tivesse vindo ao vosso apelo. Não sabeis que um espírito bom se sente sempre feliz por ajudar os seus irmãos da terra na via do melhoramento e do progresso. Hoje conheceis o que eu disse do considerável papel reservado à mediunidade curadora. Sabeis que, conforme o estado de vossa alma e as aptidões do vosso organismo, podeis, se Deus vos permitir, tanto curar as dores físicas quanto os sofrimentos morais, ou ambos. Duvidais se sois capaz de fazer uma ou outra, porque conheceis as vossas imperfeições, mas Deus não exige a perfeição, a pureza absoluta aos homens da terra. A esse título, ninguém entre vós seria digno de ser médium curador. Deus pede que vos melhoreis, que façais esforços constantes para vos purificardes, e vos leve em conta a vossa boa vontade. Já que desejais seriamente aliviar os vossos irmãos que sofrem física e moralmente, tende confiança, esperai que o Senhor vos conceda esse favor. Mas, repito, não sejais exclusivos na escolha dos vossos doentes, todos, quaisquer que sejam, ricos ou pobres, crentes ou incrédulos, bons ou maus, todos têm direito ao vosso socorro. Será que o Senhor priva os maus do calor benfazejo do sol, que aquece, reanima e vivifica? Será que a luz é recusada a quem quer que não se prosterne diante da bondade do Todo-Poderoso? Curai, pois, quem quer que sofre e aproveitai o bem que trouxestes ao corpo para purificar a alma ainda mais sofredora e ensinai-lhe a orar. Não vos aborreçais pelas recusas que encontrardes, fazei sempre vossa obra de caridade e de amor e não duvideis que o bem, embora retardado por uns, jamais ficará perdido. Melhorai-vos pela prece, pelo amor do Senhor, de vossos irmãos, e não duvideis que o Onipotente não vos dê as ocasiões frequentes de exercer vossa faculdade mediúnica. Sede felizes quando, após a cura, vossa mão apertar a do vosso irmão reconhecido, e que ambos, prosternados aos pés de vosso Pai Celestial, possais orar juntos para o agradecer e o adorar. Mais feliz ainda quando, acolhido pela ingratidão, depois de ter curado o corpo, mas impotente para curar a alma endurecida, elevardes o vosso pensamento para o Criador, pois vossa prece será a primeira centelha destinada a acender mais tarde o facho que brilhará aos olhos do vosso irmão curado de sua cegueira, e direis a vós mesmos que quanto mais um doente sofre, tanto mais atenção lhe deve dar o médico. Coragem, irmão, esperai e aguardai que os espíritos bons, que vos dirigem, vos inspirem quando começardes a aplicação de vossa nova faculdade mediúnica, junto aos vossos irmãos que sofrem. Até lá orai, progredi pela caridade moral, pela influência do exemplo, e jamais deixeis fugir a menor ocasião de esclarecer os vossos irmãos. Deus vela sobre cada um de vós, e aquele que hoje é o mais incrédulo, amanhã poderá ser o mais fervoroso e o mais crente. Abade Príncipe John Loy. Os Adeuses. Sociedade de Paris, 16 de agosto de 1867. Médium, Sr. Morin, em sonambulismo espontâneo. Nota: entre as comunicações obtidas na última sessão da Sociedade, antes das férias, esta apresenta um caráter particular, que foge da forma habitual. Vários espíritos dos que são assíduos às sessões e aí se manifestam algumas vezes, vieram sucessivamente dirigir algumas palavras aos membros da Sociedade antes de sua separação, por meio do Sr. Morin, em sonambulismo espontâneo. Era como um grupo de amigos vindo se despedir e dar testemunho de simpatia, no momento da partida. A cada interlocutor que se apresentava, o intérprete mudava de tom, de atitude, de expressão, de fisionomia e, pela linguagem, se reconhecia o espírito que falava, antes que fosse nomeado. Era bem ele que falava, servindo-se dos órgãos de um encarnado,
e não seu pensamento, traduzido mais ou menos fielmente ao passar por um intermediário. Assim, a identidade era patente e, salvo a semelhança física, tinha-se diante de seu espírito como em sua vida. Depois de cada locução o médium ficava absorto durante alguns minutos. Era o tempo de substituição de um espírito por outro. Depois, voltando a si pouco a pouco, retomava a palavra num outro tom. O primeiro que se apresentou foi o nosso antigo colega Leclerc, falecido em dezembro do ano passado. Alguns de vossos irmãos que partiram vêm aproveitar a ocasião para vos manifestar a sua simpatia, no momento de vossa separação. A morte nada é, quando tem como resultado fazer nascer uma vida muito maior, muito mais larga, muito mais útil que a vida humana. Sobrevém um atordoamento, segue-se uma prostração, alusão à maneira por que morreu, e me levanto mais livre e feliz ao entrar neste mundo invisível, que minha alma havia pressentido, que todo o meu ser desejava. Livre. Planar no espaço. Vi, observei, e minha alegria delirante só era temperada pelo exagerado pesar dos meus, pela ausência de minha personalidade material. Mas hoje, que lhe pude provar a minha existência, e que demonstrei que se meu corpo não mais estava lá, meu espírito lá estava mais ainda, sou feliz, muito feliz, porque o que não pôde fazer o encarnado, pôde obter no estado de espiritualidade. Hoje sou útil, muito útil. E graças à simpática afeição dos que me conheceram, minha utilidade é mais eficaz. Como é bom poder servir os irmãos e assim ser útil à humanidade inteira. Como é doce a alma poder fazer participar a humanidade no pouco saber que se adquiriu pelo sofrimento. Eu que, outrora aprisionado neste corpo obtuso, hoje sou grande, e se não fosse o medo do vosso ridículo, eu me admiraria, porque, vede, ser bom é participar de Deus, e esta bondade eu a possuía. Ó! Respondei-me, vosso testemunho será uma felicidade a mais, aliada à felicidade que desfruto, mas, preciso de vossas palavras. Não posso ler em vossos corações e ver os vossos sentimentos mais íntimos. Hoje, graças à minha desmaterialização, não posso ver os vossos mais secretos pensamentos. Ó! Deus é grande e sua bondade é sublime. Meus amigos, inclinai-vos, como eu, ante a sua majestade, trabalhai para a realização de seus desígnios, fazendo mais e melhor do que eu mesmo pude fazer. Leclerc. Para a alma que aspira à liberdade, como é longo tempo na terra, e como se faz esperar o momento tão sonhado. Mas, também, uma vez rompido o laço, com que rapidez o espírito corre e voa para o reino celeste, que em vida havia em sonhos e ao qual aspirava sem cessar. O belo, o infinito, o impalpável, todos os sentimentos mais puros, eis o apanágio dos que desprezam os tesouros humanos, querendo marchar na vida santa do bem, da caridade e do dever. Tenho minha recompensa e sou muito feliz, porque agora não mais espero as visitas dos que me são caros. Agora não há mais limites para minha vista, e esse sofrimento, esse longo emagrecimento do corpo acabou. Sou alegre, contente, cheio de vivacidade. Não espero mais os visitantes, vou visitá-los. Ernestine Dozon. São muito felizes os que hoje podem vir sem envergonhar-se ao vosso meio, comunicar-vos a sua alegria, o seu prazer ao entrarem aqui. Mas eu, que tomei o caminho dos covardes para evitar o caminho trilhado, eu, que entrei de surpresa num mundo que não me era desconhecido, eu, que quebrei a porta da prisão, em vez de esperar que ela me fosse largamente aberta, é em razão dessa mesma vergonha que me cobre o rosto, que venho a esta mesa, porque aqui encontro o meio de vos dizer, obrigado por vosso perdão sincero, obrigado por vossas preces, pelo interesse que me prodigalizastes e que abreviaram os meus sofrimentos. Obrigado, ainda, pelos pensamentos de futuro, que vejo germinar em vossos corações, pela coletividade fraterna de vossas simpatias, das quais me beneficiarei. Hoje, o clarão apenas entrevisto tornou-se um farol luminoso,
De raios largos e brilhantes, doravante vejo o caminho, e se vossas preces me sustentarem, como presinto, se minha humildade e meu arrependimento não se desmentirem, podeis contar com mais um viajante nesta larga estrada que se chama o bem. Fali. Pequei. Pequei muito. E, contudo, se Deus coloca no cérebro de um homem uma inteligência ao lado, põe desejos a saciar, inclinações impossíveis de superar, por que faria o espírito suportar as consequências desses obstáculos que não pôde vencer? Mas eu me perco, blasfemo. Porque, desde que me tinha dado uma inteligência, era o instrumento com a ajuda do qual eu podia vencer os obstáculos. Quanto maior era essa inteligência, menos excusável sou. Minha própria inteligência, sobretudo minha presunção, me perderam. Sofri moralmente todas as minhas decepções, muito mais que fisicamente, e não é dizer pouco. Fazendo-vos estas confissões, sofro o passado e todos os sofrimentos dos meus, que vêm aumentar a bagagem dos males que já me esmagam. Ó, orai por mim. Hoje é um dia de indulgência. Pois bem, reclamo a vossa. Que me perdoem aqueles a quem ofendi e desprezei. Espectador invisível, desde algum tempo assisto aos vossos estudos com uma felicidade muito grande. Vossos trabalhos ainda absorvem mais as minhas faculdades intelectuais do que quando eu era vivo. Vejo, observo, estudo, e hoje que as minhas fibras cerebrais não são mais obstruídas pela matéria, abri os olhos espirituais e posso ver os fluidos, que em vão tinha procurado perceber em vida. Pois bem, se pudesses ver essa imensa teia, esse emaranhado fluídico, vossos raios visuais se aniquilariam de tal modo que só perceberíeis as trevas. Eu vejo, sinto, ressinto. E nessas moléculas fluídicas, átomos impalpáveis, distingo as diferentes forças propulsoras, analiso-as, delas formo um todo que emprego ainda em benefício dos pobres corpos sofredores, reúno, aglomero os fluidos simpáticos, e vou simplesmente, gratuitamente, derramá-los sobre os que deles necessitam. Ah! O estudo dos fluidos é uma bela coisa. E compreenderíeis quanto todos esses mistérios são preciosos para mim, se, como eu, tivesseis consagrado em vão toda a vossa existência em os penetrar. Graças ao Espiritismo, o aparente caos desses conhecimentos foi posto em ordem. O Espiritismo distinguiu o que é do domínio físico daquilo que pertence ao mundo espiritual, reconheceu duas partes bem distintas no magnetismo, tornou seus efeitos fáceis de reconhecer, e Deus sabe o que o futuro lhe reserva. Mas, percebo que absorvo todo o vosso tempo em meu benefício, quando outros espíritos ainda vos desejam falar. Voltarei, pela escrita, para continuar a vos desenvolver minhas ideias sobre esses estudos com que, em vida, tanto gostei de me entreter. Iquenimante. Meus caros filhos, o ano social espírita foi proveitoso para os vossos estudos, e venho com prazer testemunhar toda a minha satisfação. Muitos fatos foram analisados, muitas coisas incompreendidas foram elucidadas, e tocastes em certas questões que não tardarão a ser admitidas em princípio. Estou, ou antes, estamos satisfeitos. Não obstante todo o ardor empregado até aqui, no meio de vós e por vossos inimigos, contra as vossas boas intenções, vossa falange foi a mais forte. Se o mal fez algumas vítimas, é que nelas a lepra já existia. Mas já a chaga se cicatriza, entram os bons, e os maus se vão. E para os maus, que ficam no meio de vós, mais tarde o remorso será terrível, porque as suas taras juntam a da hipocrisia. Mas os que são sinceros, os que hoje se juntam a vós, os que trazem o seu devotamento à verdade e o desejo de a comunicar a todos, esses, meus filhos, eu vos digo que serão abençoados, porque levarão a felicidade não só para si, mas para todos os que os escutam. Olhai em vossas fileiras e vereis que os vazios criados pelas defecções são bem depressa preenchidos com vantagem por novas individualidades,
E estas fruirão os benefícios que serão o apanágio da geração futura. Ide, meus filhos. Vossos estudos ainda são muito rudimentares, mas cada dia traz os meios de aprofundar mais e, para isto, novos instrumentos virão juntar-se aos que já tendes. Tereis instruções mais extensas e isto para a maior glória de Deus e para maior bem-estar da humanidade. Há entre vós vários desses instrumentos, que tomarão lugar à vossa mesa, na reabertura, ainda não ousam declarar-se, mas encorajai-os, trazei ao vosso lado os tímidos e os orgulhosos, que julgam fazer melhor que os outros, e então veremos se os tímidos têm medo e se os orgulhosos não terão que refrear suas pretensões. São Luís. A epidemia que vem dizimar o mundo em certos momentos, e que conviestes chamar cólera, fere de novo e por golpes redobrados a humanidade, seus efeitos são prontos e sua ação rápida. Sem nenhum aviso, o homem passa da vida à morte, e aqueles, mais privilegiados, poupados por sua mão fulminante, ficam estupefatos, trêmulos, ante as espantosas consequências de um mal desconhecido em suas causas, e cujo remédio se ignora completamente. Nesses tristes momentos, o medo se apodera dos que apenas encaram a ação da morte, sem pensar no além, e que, só por este fato, com mais facilidade oferecem o flanco ao mal. Mas como a hora de cada um de nós está marcada, a que partir, a despeito de tudo, se ela tiver soado. A hora está marcada para bom número dos habitantes do universo terrestre, partem todos os dias. Pouco a pouco o flagelo se espalha e vai estender-se sobre toda a superfície do globo. Este mal é desconhecido e talvez o seja mais ainda hoje, porque, a sua constituição própria, juntam-se diariamente outros elementos que confundem o saber humano e impedem de achar o remédio necessário para deter a sua marcha. Assim, a despeito de sua ciência, os homens devem sofrer as suas consequências. E esse flagelo destruidor é muito simplesmente um dos meios para ativar a renovação humanitária, que se deve realizar. Mas não vos inquieteis, para vós espíritas, que sabeis que morrer é renascer, se fordes atingidos e partirdes, não ireis à felicidade. Se, ao contrário, fordes poupados, agradecei-o a Deus, que assim vos permitirá aumentar a soma dos vossos sofrimentos e pagar mais pela prova. De um lado como de outro, quer a morte vos fira, quer vos poupe, só tendes a ganhar, ou, então, não vos digais espíritas. Doutor de Melry. Isto é para ele, o médium fala de si na terceira pessoa, vede, foi dito que virá um momento em que ela poderia ver, ouvir e repousar por sua vez. Pois bem, esse momento é chegado, para vós e não para os outros. Na reabertura ele não adormecerá mais, salvo alguns casos excepcionais, nos quais a sua utilidade se fizer sentir. Neste momento ele o lamenta, mas, daqui a pouco, quando despertar e souber, ficará muito contente. O egoísta. Contudo, ele ainda tem muito a fazer. Daqui até lá, ele dormirá, raramente felicitará e fustigará muitas vezes. É a sua tarefa. Orai para que ela lhe seja fácil, para que sua palavra leve a paz, a consolação e a conciliação, aonde se fizerem necessárias. Ajudai-o com o vosso pensamento. Ao retornar ele porá toda a sua boa vontade em vos secundar, e o fará de todo o coração, mas sustentai-o, pois precisa muito. Aliás, as circunstâncias excepcionais em que irá dormir talvez não sejam, infelizmente, muitas vezes motivadas. Enfim, dizei como ele, que a vontade de Deus seja feita. Morim. Ano 10, novembro de 1867, número 11. Pressentimentos e prognósticos. Tomamos do mesmo artigo do jornal precitado os fatos abaixo, que acompanham a notícia sobre o cura Gesner, porque o Espiritismo pode tirar deles um útil assunto para instrução. O autor do artigo os faz seguir de reflexões dignas de nota, nestes tempos de cepticismo em relação a causas extramateriais.
Gasner tinha desfrutado de grande favor junto à imperatriz Maria Teresa, que o consultava muitas vezes, dando algum crédito às suas inspirações. Conta-se, vide as memórias da senhora Campan, que na época em que tinha sido concebida a ideia de unir a filha de Maria Teresa ao neto de Luís XV, a grande imperatriz chamou Gasner e lhe perguntou: minha Antonieta será feliz? Depois de haver refletido longamente, Gasner empalideceu singularmente e persistiu em guardar silêncio. Questionado de novo pela imperatriz então, procurando dar uma expressão geral à ideia com que parecia fortemente ocupado, respondeu: senhora, há cruzes para todos os ombros. O casamento ocorreu em 16 de maio de 1770. O Delfim e Maria Antonieta receberam a bênção nupcial na capela de Versalhes. Maria Antonieta havia chegado a Compiègne no dia 14. Às 3 horas da tarde o céu cobriu-se de nuvens, e uma chuva torrencial inundou Versalhes. Violentos trovões ribombaram, e a multidão de curiosos que lotavam o jardim foi obrigada a retirar-se. A chegada de Maria Antonieta no Palácio dos Reis da França. Leamos a vida pública e privada de Luís XVI, pelo Sr. de Saleix, Paris, 1814, pág. 340. Foi assinalada por um desses prognósticos dos quais geralmente só se lembra quem os viu realizar-se com o passar dos tempos. No momento em que essa princesa, entrando pela primeira vez nos pátios do Castelo de Versalhes, pôs os pés no pátio de mármore, um violento trovão sacudiu o castelo, presságio de desgraça. Gritou o Marechal de Richelieu. A noite foi triste na cidade e as iluminações não produziram nenhum efeito. Acrescentai a isto o terrível acidente ocorrido em 30 de maio na Rue Royale, no dia da festa que deu na Praça Luís XV à cidade de Paris, pelo casamento do Delfim e da Delfina. Anquetil eleva a 300 o número de mortos no local, e a 1.200 o dos que sucumbiram nos hospitais ou em domicílio poucos dias depois, ou que ficaram estropiados. Em 1757, vide os afiches de Tours, 25º ano, no 14, quinta-feira, 5 de abril de 1792, Madame de Pompadour mandou vir à presença de Luís XV um astrólogo que, depois de ter calculado a posição dos astros no momento de seu nascimento, lhe disse: Sire, vosso reino é célebre por grandes acontecimentos, o que seguirá sê-lo-á por grandes desastres. No dia da morte de Luís XV houve em Versalhes uma horrível tempestade. Que acúmulo de prognósticos! Durante 8 anos a rainha não concebeu. No dia 19 de dezembro de 1778 nascia uma filha, Maria Teresa Carlota, mais tarde chamada pelo título de seu esposo, Senhora Delfina, Duquesa de Angoulême. 3 anos depois, no dia 22 de outubro de 1781 Maria Antonieta deu um herdeiro à coroa. Por essa ocasião a cidade de Paris ofereceu uma festa à rainha, na qual foi exibida a mais suntuosa munificência. Essa festa se deu no dia 21 de janeiro de 1782. 11 anos mais tarde a Comuna de Paris dava ao povo o espetáculo da morte do rei. A rainha estava presa, esperando que se realizasse a visão de Gasner. Já que tocamos nestas questões delicadas, escutai ainda as revelações da senhora Campan. Estava assim em maio de 1789. Os dias 4 e 5 tinham impressionado diversamente os espíritos. 4 velas iluminavam o gabinete da rainha, que contava alguns acidentes notáveis ocorridos durante o dia. Uma vela apagou-se por si mesma, acendia novamente, disse a senhora Campan. Logo a segunda, depois a terceira também se apagaram. Então a rainha, apertando-lhe a mão num movimento de pavor, disse: a desgraça pode tornar-me supersticiosa. Se esta quarta vela apagar-se como as outras, nada poderá impedir-me de olhar este sinal como um sinistro presságio. A quarta vela apagou-se. Poucas noites antes, a rainha tinha tido um sonho horroroso, pelo qual ficara profundamente abalada.
Certamente os espíritos fortes riem de todos esses prognósticos, de todas essas profecias, desse dom de visão antecipada. Eles não creem, ou fingem não crer. Mas, por que, então, em todas as épocas, houve personagens de algum valor, de alguma importância que, sem um interesse qualquer, afirmaram fatos deste gênero, que declararam absolutos, positivos? Citemos alguns exemplos. Théodore Agripa d'Albigné, avô de Madame de Maintenon, relata em suas memórias ter tido a seu serviço, em Poitou, um surdo-mudo de nascença dotado do dom da adivinhação. Um dia, diz ele, tendo as moças da casa lhe perguntado quantos anos ainda viveria o rei, Henrique IV, o tempo e as circunstâncias de sua morte, ele lhes fixou 3 anos e meio e designou a cidade, a rua e a carruagem, com 2 facadas que receberia no coração. Algumas palavras ainda sobre este mesmo Henrique IV. Que juízo podemos fazer sobre os negros pressentimentos, muitíssimos constantes, que esse infeliz príncipe teve de seu cruel destino? Pergunta Sully em suas memórias, livro 27. São de uma singularidade que tem algo de aterrador. Já me reportei com que repugnância ele tinha permitido que a cerimônia do coroamento da rainha se realizasse antes de sua partida. Quanto mais ele via aproximar-se o momento, mais sentia o medo e o horror redobrarem em seu coração. Vinha abri-lo inteiramente a mim, nesse estado de amargura e de acabrunhamento do qual eu tirava como de uma fraqueza imperdoável. Suas próprias palavras darão uma impressão completamente diversa de quantas eu pudesse dizer. Ah, meu amigo, dizia-me ele, como esta sagração me desagrada, não sei o que é, mas o coração me diz que me acontecerá alguma desgraça. Sentava-se, dizendo estas palavras, numa cadeira baixa, que eu tinha mandado fazer de propósito para lhe, entregue a todas as negruras de suas ideias, tamborilava no estojo de seus óculos, sonhando profundamente. Se saía desse devaneio, era para se levantar bruscamente, batendo as mãos nas coxas e para gritar, por Deus! Morrerei nesta cidade, dela não sairei mais, eles me matarão, vejo bem que põe seu último recurso na minha morte. Ah! Maldita a sagração, tu serás a causa de minha morte, meu Deus, Sire, disse-lhe um dia, a que ideia vos entregais? Se ela persiste, sou de opinião que suspendais esta sagração, coroamento, viagem e guerra. Quereis? Logo será feito. Sim, disse-me enfim, depois que lhe sustentei esse discurso 2 ou 3 vezes, sim, suspendei a sagração, e que eu não ouça mais falar dela. Por este meio terei o espírito curado das impressões que alguns avisos aí deixaram. Sairei desta cidade e não temerei mais nada. Por que sinal se reconheceria esse grito secreto e imperioso do coração, se desconheceram por estes? Não vos quero esconder, dizia-me ele ainda, que me disseram que eu deveria ser morto na primeira magnificência que eu fizesse e que morreria numa carruagem, e é o que me deixa tão medroso. Parece que jamais me havias dito isto, Sire, respondi-lhe eu. Várias vezes me surpreendi, ouvindo-vos gritar numa carruagem, ver-vos tão sensível a um pequeno perigo, depois de vos ter visto tantas vezes intrépido em meio a tiros de canhão e de mosquete entre lanças e espadas nuas. Mas, desde que esta opinião vos perturba a este ponto, em vosso lugar, Sire, eu partiria já amanhã, deixaria fazer a sagração sem vós, o adiaria para outra ocasião, e por muito tempo não voltaria a Paris, nem entraria em nenhuma carruagem. Quereis que eu despache alguém a Notre-Dame e a Saint-Denis, para mandar cessar tudo e despedir os operários? Quero mesmo, disse-me ainda o príncipe, mas, que dirá minha mulher? Porque ela tem maravilhosamente essa sagração na cabeça. Ela dirá o que quiser, respondi, vendo quanto minha proposta tinha agradado o rei. Mas creio que quando souber da convicção em que estais, de que a sagração poderá causar tanto mal, ela não se obstinará mais. Não esperei outra ordem senão mandar interromper os preparativos da coroação.
Foi com verdadeiro pesar, vejo-me obrigado a dizê-lo, que por mais esforços que fizesse jamais pude convencer a rainha a dar esta satisfação ao seu esposo. Passo em silêncio as solicitações, as súplicas e as contestações que empreguei durante 3 dias inteiros para tentar dobrá-la. O príncipe viu-se obrigado a ceder. Mas Henrique não voltou menos fortemente às suas primeiras apreensões, que ordinariamente me expressava por estas palavras, frequentes em sua boca: "Ah, meu amigo, jamais sairei desta cidade, eles me matarão aqui. Ó maldita sagração, tu serás a causa de minha morte." Essa sagração foi feita em Saint-Denis, quinta-feira, 13 de maio, e a rainha devia, no domingo, 16 do mesmo mês, fazer sua entrada em Paris. No dia 14 o rei quis visitar Sully, visita que lhe anunciara para amanhã de sábado, 15. Tomou sua carruagem e saiu, modificando várias vezes o seu itinerário em caminho, etc., etc. Prefix, seu historiador, faz observar que o céu e a terra não tinham dado senão muitos prognósticos do que lhe aconteceria. O bispo de Rodez põe no número destes prognósticos um eclipse do Sol, aparição de um terrível cometa, tremores de terra, monstros nascidos em diversas regiões da França, chuvas de sangue que caíram em alguns lugares, uma grande peste que havia afligido Paris em 1606, aparições de fantasmas e vários outros prodígios. Vide, História de Henrique o Grande, por Ardoin de Prefix, bispo de Rodez, vida do Duque de Pernon, Mercure Français, Marieu, Lestolly, etc., paremos. Escreveríamos um volume, volumes, tão abundantes são os fatos. Mas será necessário recorrer aos relatos dos outros. Que cada um pergunte a si mesmo, que cada um invoque suas próprias recordações e responda com lealdade e franqueza. E cada um dirá: há em mim um desconhecido que somos nós, que ao mesmo tempo comanda o meu matéria e lhe obedece. Esse desconhecido, espírito, alma, que é? Como é? Por que é? Mistério, série de mistérios, inexplicável mistério. Como tudo na natureza, no organismo, na vida, a vida e a morte não são dois impenetráveis mistérios. O sono, este ensaio da morte, não é um mistério inexplicável. A assimilação dos alimentos, que se tornam nós, inexplicável, incompreensível mistério. A geração, misteriosa obscuridade. Essa obediência passiva de meus dedos, que traçam estas linhas e obedecem à minha vontade, trevas cuja profundidade só Deus pode sondar e que se iluminam, por si só, com a luz da verdade. Baixai a cabeça, filhos da ignorância e da dúvida, humilhai esta orgulhosa, que chamais razão, livres pensadores, sofrei as cadeias do que constringem a vossa inteligência, dobrai os joelhos, só Deus sabe. Devemos considerar nestes fatos duas coisas bem distintas, os pressentimentos e os fenômenos considerados como prognósticos de acontecimentos futuros. Não se poderia negar os pressentimentos, dos quais há poucas pessoas que não tenham tido exemplos. É um desses fenômenos cuja explicação a matéria, sozinha, é impotente para dar, porque se a matéria não pensa, também não pode pressentir. É assim que o materialismo a cada instante se choca contra as coisas mais vulgares que o vêm desmentir. Para ser advertido de maneira oculta daquilo que se passa ao longe cujo conhecimento não podemos ter senão num futuro mais ou menos próximo pelos meios ordinários, é preciso que algo se desprenda de nós, veja e escute o que não podemos perceber pelos olhos e pelos ouvidos, para referir a sua intuição ao nosso cérebro. Esse algo deve ser inteligente, vista que compreende e, muitas vezes, de um fato atual ele prevê as consequências futuras. É assim que por vezes temos o pressentimento do futuro. Esse algo não é outra coisa senão nós mesmos, nosso ser espiritual, que não está confinado no corpo, como um pássaro na gaiola, mas que, semelhante a um balão cativo, se afasta momentaneamente da terra,
sem deixar de a ela estar ligado. É principalmente nos momentos em que o corpo repousa, durante o sono, que o espírito, aproveitando o pequeno descanso que lhe deixa o cuidado de seu invólucro, recobra parcialmente a liberdade e vai aurir no espaço, entre os outros espíritos, encanados como ele, ou desencanados, e naquilo que vê, ideias cuja intuição traz ao despertar. Esta emancipação da alma frequentemente se dá no estado de vigília, nos momentos de absorção, de meditação e de devaneio, em que a alma parece não estar mais preocupada com a terra. Ocorre, sobretudo de maneira mais efetiva e mais ostensiva, nas pessoas dotadas do que se chama a dupla vista ou visão espiritual. Ao lado das intuições pessoais do espírito, há que se colocar as que lhes são sugeridas por outros espíritos, quer em vigília, quer durante o sono, pela transmissão de pensamento de alma a alma. É assim que muitas vezes se é advertido de um perigo, solicitado a tomar tal ou qual direção, sem que por isto o espírito deixe de ter o seu livre-arbítrio. São conselhos, e não ordens, porque é sempre senhor de sua vontade. Os pressentimentos têm, pois, a sua razão de ser e encontram a sua explicação natural na vida espiritual, que não cessamos um instante de viver, porque é a vida normal. Já não se dá o mesmo com os fenômenos físicos, considerados como prognósticos de acontecimentos felizes ou infelizes. Em geral, esses fenômenos não têm nenhuma ligação com as coisas que parecem pressagiar. Podem ser os precursores de efeitos físicos que são a sua consequência, como um ponto negro no horizonte pode pressagiar a marinheiro uma tempestade, ou certas nuvens anunciar uma saraivada, mas a significação desses fenômenos para as coisas de ordem moral deve ser classificada entre as crenças supersticiosas, que nunca seriam combatidas com demasiada energia. Essa crença, que absolutamente não repousa sobre nada de irracional, faz que, quando chega um acontecimento, a gente se lembre de algum fenômeno que o precedeu, e ao qual o espírito impressionado liga, sem se importar com a possibilidade de relações que só existem na imaginação. Não pensam que os mesmos fenômenos se repetem diariamente, sem que daí resulte nada de azarento, e que os mesmos acontecimentos chegam a cada instante sem serem precedidos por nenhum pretenso sinal precursor. Se se tratar de acontecimentos que digam respeito a interesses gerais, narradores crédulos ou, no mais das vezes, oficiosos, para lhes exaltar a importância aos olhos da posteridade, amplificam os prognósticos, que se esforçam por tornar mais sinistros e mais terríveis, adicionando-lhes supostas perturbações da natureza, das quais os tremores de terra e os eclipses são os acessórios obrigatórios, como fez o bispo de Rodez a propósito da morte de Henrique IV. Esses relatos fantásticos, que muitas vezes tinham sua fonte nos interesses dos partidos, foram aceitos sem exame pela credulidade popular que viu, ou a qual queriam fazer ver, milagres nesses estranhos fenômenos. Quanto aos acontecimentos vulgares, na maioria das vezes o homem é a sua primeira causa. Não querendo confessar suas próprias fraquezas, busca uma desculpa pondo à conta da natureza as vicissitudes que são quase sempre o resultado de sua imprevidência e de sua imperícia. É em suas paixões, em seus defeitos pessoais que deve buscar os verdadeiros prognósticos de suas misérias, e não na natureza, que não se desvia da rota que Deus lhe traçou por toda a eternidade. Explicando por uma lei natural a verdadeira causa dos pressentimentos, o Espiritismo demonstra, por isso mesmo, o que há de absurdo na crença nos prognósticos. Longe de dar crédito à superstição, ele lhe tira seu último refúgio, o sobrenatural. Ano 10, dezembro de 1867, número 12. Joana d'Arc e seus comentadores. Joana d'Arc é uma das grandes figuras da França, que se ergue na história como um imenso problema e, ao mesmo tempo, como um protesto vivo contra a incredulidade. É digno de nota que neste tempo de cepticismo, são os mais obstinados adversários do maravilhoso que se esforçam por exaltar a memória desta heroína quase lendária,
obrigados a analisar esta vida cheia de mistérios, viam-se constrangidos a reconhecer a existência de fatos que as leis da matéria, por si sós, não poderiam explicar, porque se citiram esses fatos, Joana d'Arc não passa de uma mulher corajosa, como se vê em muitas. Provavelmente não é sem uma razão de oportunidade que a atenção pública é chamada sobre este assunto no momento. É um meio como qualquer outro de rasgar caminho às ideias novas. Joana d'Arc não é um problema, nem um mistério para os espíritas. É um tipo eminente de quase todas as faculdades mediúnicas, cujos efeitos, como uma porção de outros fenômenos, se explicam pelos princípios da doutrina, sem que haja necessidade de se lhes buscar a causa no sobrenatural. É a brilhante confirmação do Espiritismo, do qual ela foi um dos mais eminentes precursores, não por seus ensinamentos, mas pelos fatos, tanto quanto por suas virtudes, que nela denotam um espírito superior. Nós nos propomos fazer um estudo especial a respeito, desde que nossos trabalhos nos permitam. Enquanto se espera, não é inútil conhecer a maneira pela qual suas faculdades são encaradas pelos comentadores. O artigo seguinte é tirado do Propagateur de Lille, de 17 de agosto de 1867. Certamente nossos leitores se lembram de que este ano, por ocasião da festa de aniversário do levantamento do cerco de Ulems, o senhor Abade Frepel pediu, com humilde e generosa coragem, a canonização de nossa Joana d'Arc. Hoje lemos na biblioteca de l'École de Chartres um excelente artigo do Sr. Nathalie Joailly, membro da Academia das Inscrições, que, a propósito da Joana d'Arc e do Sr. Wallon, dá suas conclusões e as da verdadeira ciência sobre a história sobrenatural daquela que foi, ao mesmo tempo, uma heroína da Igreja e da França. Os argumentos do Sr. Joailly são bem feitos para encorajar as esperanças do Abade Frepel e as nossas. Léon Gautier, Monde. Não há muitas personagens históricas que tenham sido, mais que Joana d'Arc, alvo da contradição dos contemporâneos e da posteridade. Não os há, entretanto, cuja vida seja mais simples nem mais bem conhecida. Saída repentinamente da obscuridade, ela não aparece na cena senão para representar um papel maravilhoso, que logo atrai a atenção de todos. É uma jovem que só sabe fiar e costurar, que se pretende enviada de Deus para vencer os inimigos da França. De início tem apenas um pequeno número de partidários devotados, que acreditam em sua palavra. Os espertos desconfiam e lhe criam obstáculos, cedem, enfim. E Joana d'Arc pôde conquistar as vitórias que havia predito. Em breve ela arrasta até Reims um rei incrédulo e ingrato, que a atraiçoa no momento em que se prepara para tomar Paris, que abandona quando ela cai prisioneira nas mãos dos ingleses, e que nem mesmo tenta protestar e proclamar a sua inocência, quando ela vai expirar por ele. No dia de sua morte, não havia apenas inimigos que a declaravam apóstata, idólatra, impúdica, ou amigos fiéis que a veneravam como uma santa, também havia ingratos que a esqueciam, sem falar dos indiferentes, que não se preocupavam com ela, e gente esperta que se gabava de jamais ter acreditado em sua missão, ou de nela ter pouco acreditado. Todas essas contradições, em meio das quais Joana d'Arc teve que viver e morrer, lhe sobreviveram e acompanharam através dos séculos. Entre o vergonhoso poema de Voltaire e a eloquente história do Sr. Wallon, produziram-se as mais diversas opiniões, e se todos hoje concordam em respeitar esta grande memória, pode dizer-se que sob a admiração comum ainda se ocultam profundos dissentimentos. Com efeito, quem quer que leia ou escreva a história de Joana d'Arc, vê erguer-se em sua frente um problema que a crítica moderna não gosta de encontrar, mas que a esse impõe como uma necessidade. Este problema é o caráter sobrenatural que se manifesta no conjunto dessa vida extraordinária, e mais especialmente em certos fatos particulares. Sim, a questão do milagre se apresenta inevitavelmente na vida de Joana d'Arc. Ela embaraçou mais de um escritor e muitas vezes provocou estranhas respostas.
O Sr. Wallon pensou com razão que o primeiro dever de um historiador de Joana d'Arc era não se esquivar a esta dificuldade. Ele a aborda de frente, e a explica pela intervenção miraculosa de Deus. Tentarei mostrar que as